E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e esse é o canal Coleção Paralela. E este, é claro, é o imponente mestre do terror. E continuando nessa pegada, esse é o vídeo em que a gente vai falar de mais um número daquela revista da RGE, conhecida como Super-Heróis Marvel. Pois é, para nossa surpresa, tem aparecido aqui alguns números de edições de super-heróis da RGE. E este já é o terceiro número, eu acho, que me aparece dessa revista, Super-Heróis Marvel, que, por coincidência ou não, traz mais uma vez Morbius como vilão principal, dessa vez numa história em que o Homem-Aranha faz uma dupla com o Tocha Humana. Aliás, o material contido nessa edição é todo calcado nisso, em duplas, né? Porque há uma segunda história em que o Coisa faz dupla com o Motoqueiro Fantasma. Inclusive é uma história de Natal, né? Eu tô gravando esse vídeo em dezembro de 2024, né? Tô gravando bem no dia 23, estamos muito próximo ao Natal, mas esse vídeo vai sair só em fevereiro de 2025, se não me engano, para vocês verem como as gravações acontecem com antecipação, mas acaba que pelo menos no momento que eu tô gravando é bem apropriado, né? É bem apropriado o negócio, né? Temos aqui, ó, é o número 7 de janeiro de 1980, né? Como eu já disse antes, eu gosto muito dessas versões, né, de quadrinhos de super-heróis da RGE. Primeiro pela própria antiguidade delas, vamos dizer assim, né? São histórias mais clássicas, histórias mais antigas, dos primórdios dos super-heróis Marvel aqui no Brasil. Muitas histórias ainda assinadas por Stan Lee e outros caras assim. Segundo, porque eu gosto do tratamento que a RGE dava para esses personagens, apesar de algumas coisas estranhas quanto à tradução. Eu acho interessante, eu acho curioso, eu tenho o maior carinho. Eu acho que cada vez que eu pegar uma edição de super-heróis da RGE, eu com certeza vou achar necessário fazer um vídeo. Embora seja tratada como a história principal, inclusive a história que está na capa, né? A história do Homem-Aranha com o Tocha Humana não é, na minha opinião, a melhor história dessa edição, né? A capa, aliás, é muito bonita, né? A primeira história, como eu disse, traz o Homem-Aranha às voltas com o Morbius de novo, mas o Homem-Aranha aqui tá meio doente, né? Colocam aqui supervisão do Stan Lee, roteiro do Jerry Cohen e arte final do Ross Andru, né? Que deve ter feito os desenhos também, isso não tá muito implícito aqui. Mas aqui o Homem-Aranha que tá meio doente, e pelo menos nessa edição aqui não há uma explicação, isso deve ter vindo depois, uma melhor explicação, ou quem sabe até antes, eu não sei, né, do porquê, né, do o que aconteceu para que o Homem-Aranha ficasse doente desse jeito, mas aqui ele tá doente, tá fraco. Curiosamente, o Quarteto Fantástico, né, os membros do Quarteto Fantástico aparecem nas duas histórias da edição. Aqui está o Coisa, que vai protagonizar a segunda história com o Tocha Humana. Há uma propaganda desse herói aqui, o Máscara Negra, parece bem interessante. Áureos tempos, hein? Áureos tempos em que você estava lendo quadrinhos de super-herói e ainda haviam propagandas de edições em quadrinhos de faroeste. Que tempo que não volta mais. O Morbius, como sempre, tá naquela questão de ser meio dúbio, né? Ele precisa se alimentar, ele suga o sangue das pessoas, né, para se alimentar, mata pessoas para se alimentar, mas ao mesmo tempo ele se sente mal por isso, né? Desde aquela época, essa coisa do anti-herói, do vilão que não é tão vilão assim, que tem alguma consciência, já estava acontecendo, né? A gente às vezes trata isso como novidade, mas você vê, Morbius sempre teve esse jeitinho sofredor aí de ser, né? Então o Homem-Aranha e o Tocha Humana acabam se unindo para enfrentar o Morbius. Eles têm uma amizade aqui representada de uma maneira até meio
meio estranha. O Homem-Aranha em alguns momentos age como se nem fosse muito com a cara do Tocha Humana, apesar de se considerar amigos, né? Propaganda do Mandrake, ótimo personagem também. Mas enfim, eles acabam meio que dando um pau, mesmo o Homem-Aranha estando fraco, ele acaba meio que conseguindo dar um pau no Morbius, mas um monte de gente, principalmente influenciada por um cara que o Morbius havia transformado em vampiro, interfere e consegue impedir. O Morbius então foge e o cara que ele havia transformado em vampiro, inclusive, é morto. E a história acaba, como eu disse, não há nessa edição explicação do porquê o Homem-Aranha tá assim. Um roteiro simples, uma história simples, com ligações com o que veio antes, né? Aquela coisa do continua na próxima história, né? Estava aí com toda a força, então não há explicações aqui. É como eu falei, a RGE colocava fim nas histórias, mesmo que as histórias não tivessem fim, né? Ainda fosse continuar. Então vai saber o que aconteceu aqui com o bom e velho Homem-Aranha. Talvez um dia a gente descubra. E aí nós temos aqui O Coisa e o Motoqueiro Fantasma, com o roteiro do Steve Gerber e a arte do Sal Buscema e do Mike Esposito, né? Isso é promessa de muito boa arte. E nós temos uma história de Natal, né? Uma história que se passa no Natal. Olha só. Né, como eu disse, uma historinha de Natal bem adequado para estar gravando. E o motoqueiro fantasma tá vagando pelo deserto quando ele basicamente encontra os 3 reis magos. Que tal? E aqui algumas coisas me chamam a atenção. Na primeira moto do motoqueiro fantasma, que é bem diferente. Esse é o motoqueiro fantasma original, vamos dizer assim, né? É o John Blaze, né? Não, na sua forma original, não é aquele motoqueiro de fantasma é ótimo. Aquele motoqueiro fantasma mais atualizado, que o pessoal mais atual aí, das próximas gerações estaria acostumado a ver, com outra aparência, uma aparência até mais sinistra, mais agressiva e tal, né? O motoqueiro fantasma dessa época tinha essa aparência um pouco menos agressiva, né? Ele encontra os caras aí, os 3 reis magos, ele óbvio, na hora já percebe o quanto isso é absurdo e tal, e fica curioso em tentar descobrir. O Quarteto Fantástico tá comemorando o Natal, menos o Red Richards, que tá preocupado com o surgimento de uma estrela no céu, que é para ser a estrela de Belém. A namorada do Coisa, a Alicia Master, está aqui presente, né, de formas muito generosas, vamos dizer assim, né? Na época, né, era muito conveniente que se desenhe isso. Havia Franklin Richards já estava aqui. Eu acho curioso porque eu lembro de ter sabido da existência do filho do Red Richards. Pausa pro suco. De ter sabido da existência do filho do Red Richards, eu acho que só lá no final dos anos 80, começo dos 90, assim, mas você vê, numa história que foi publicada aqui, né, no início dos anos 80 no Brasil, que portanto lá fora foi publicado ainda antes disso, Franklin Richards já se fazia presente, né? Para mim ele era uma coisa bastante recente. A Namorita estava presente também, né? A prima do Namor, né? Que não sei por que ela estava aí. A Medusa estava dando uma namorada aqui no Tocha Humana. Eles estavam namorando, sei lá. E, enfim, né? O Coisa fica chateado porque o Red Richards está muito ocupado com o negócio da estrela e não está participando da festa de Natal da família, e ele faz com que o Red vá para a festa de Natal, o Red Richards, e ele é que vai investigar lá a tal estrela. A tal estrela lá com os 3 reis magos que o motoqueiro fantasma já está investigando, né? Ele está nos Estados Unidos, tá? Ele não está no Oriente Médio. Esse lugar que ele chega, que agora tem o aspecto da antiga Belém, é na verdade uma reserva indígena, e os índios, tanto os índios quanto os próprios reis magos ali que aparecem, são todos índios, né? E isso, é claro, deixa o motoqueiro fantasma ainda mais confuso. Ele encontra esse cara que se diz ser o Senhor Todo-Poderoso, que a princípio se livra do motoqueiro fantasma com muita facilidade.
Aí o Coisa chega para investigar, ele encontra o motoqueiro fantasma, né? O Johnny Blaze. Ele já conhecia o motoqueiro fantasma de ter visto algum show. Eles conversam como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo e tal, né? Tudo bem. Eles trocam de roupa com os Reis Magos para poder entrar na cidade. Aí me chama a atenção que a cabeça flamejante do motoqueiro fantasma não botou fogo na túnica que ele tá usando, né? Não sei como isso. E a gente acaba descobrindo que o vilão é um tal de O Herege. Eu nunca ouvi falar nesse vilão. Eu pretendo ainda, se eu lembrar, se eu tiver tempo, dar uma pesquisada para descobrir mais sobre esse vilão. Como às vezes as traduções da RGE eram umas coisas meio de época, vamos dizer assim, eu acho que só a Block conseguia fazer traduções mais estranhas que a RGE. É preciso ver que talvez mais tarde, mais em anos que vieram, a tradução para esse personagem aqui no Brasil, o nome que se deu para ele tenha sido outro, né? Mas na época ele era o herege e parecia ter poderes de transmutação, de criar criaturas do nada, né? Transformar animais em criaturas raivosas e tal. Ele parecia bem poderoso, mas o poder dele acabou meio que vacilando quando ele tentou usar no motoqueiro fantasma, que acabou dando uma vantagem para eles. Ele não sabia explicar por que o poder dele falhava contra o motoqueiro fantasma, nem o motoqueiro fantasma sabia explicar direito. No final das contas, o motoqueiro fantasma e o Coisa acabaram derrotando o tal do herege, né? É uma historinha com aqueles fundos morais, né, que tanto se via na época. O motoqueiro fantasma segue sem saber se ele um dia vai recuperar sua alma perdida, né? Se ele vai conseguir se redimir e tal, né? E sai como um solitário. O Coisa vai voltar para casa lá para a festa de Natal. E é isso aí. Ou seja, Super-Heróis Marvel é mais uma daquelas publicações muito gostosinhas de ler, de uma época em que escrever quadrinhos era uma coisa mais simples e menos mimizenta, né? A palavra é essa, ela sempre volta. Numa época em que o dramalhão ainda não havia tomado conta dos quadrinhos, a lacração ainda não havia tomado conta dos quadrinhos, os quadrinhos ainda se preocupavam em entreter um público que era mais jovem, mais infantil, mais simples. E eu não consigo deixar de gostar disso, né? Eu li bem rapidinho essa edição, e não é só porque ela é uma edição fininha, mas é porque é uma edição gostosinha de ler. Foi muito legal poder ler Super-Heróis Marvel da RGE número 7. E quem sabe eu dou sorte de encontrar outras, né? Não esperava encontrar nem as que eu tenho e mostrei aqui. E as capas são sempre um show à parte. Se outras aparecerem, teremos mais vídeos para atualizar. Eu não vou querer ser pretencioso, porque para mim é pretensão, de dizer que pretendo colecionar Super-Heróis Marvel. Eu acho que deve ser bem complicado conseguir as edições que se precisaria para completar uma coleção, mesmo que a RGE não tenha chegado a lançar muitos números. Eu ainda não investiguei isso. Mas eu pretendo com certeza pegar todas as edições possíveis dessa fase da RGE, e entre elas todas as que eu puder das Super-Heróis Marvel, que é uma revistinha bem interessante. Gostou desse vídeo? Like pra mim e pro Mestre do Terror.